O submarino russo da classe A-100M é uma ameaça à OTAN. Os submarinos da classe A-100 e A-100M da Marinha Russa estão modernizando rapidamente as capacidades de guerra submarina do país. Esses submarinos movidos a energia nuclear são mais furtivos do que seus antecessores e podem lançar um míssil hipersônico 3M-22I capaz de atingir velocidade de até Mach 8, com um alcance de ataque de mais de 1.600 km. Entre eles representam um sério desafio às defesas navais e terrestres da OTAN. Relatórios recentes sugerem que a Rússia está planejando expandir sua frota A-100M para 12 submarinos, potencialmente alterando cálculos estratégicos do Atlântico Norte. À medida que as tensões aumentam, a OTAN deve se adaptar para combater esta ameaça submarina russa em evolução. O submarino hipersônico UIA-100M da Rússia carrega mísseis de Zircão. Em termos de perfil de missão, o submarino russo da classe A-100M, projeto 885M, é o mais próximo dos barcos da classe Virginia dos Estados Unidos. No entanto, o submarino russo, com 426 pés de comprimento, é ligeiramente maior do que o barco dos Estados Unidos, que tem apenas 377 pés de comprimento e 33 pés de largura. Uma avaliação da classe A-100M, publicada em 2021, detalha como o design evolui e como os Estados Unidos conseguiram reduzir os prazos de produção dos barcos desta classe. O relatório compilado pela United Service Institute Russo, em Londres, primeiro aponta essa aceleração dramática do ciclo de fabricação do submarino de míssil de cruzeiro nuclear Kazan. Esse submarino foi construído em um período de tempo muito mais curto do que o barco líder desta classe, o Severodvinsk. Especificamente, o Kazan foi lançado do estaleiro em apenas 8 anos, o que é menos da metade do tempo necessário para construir o Severodvinsk. Os atrasos na construção daquele barco líder são uma função do atoleiro econômico em que a Rússia caiu na era pós-soviética, que destruiu os principais setores do complexo industrial de defesa de Moscou mais do que qualquer outro. O mesmo documento do Rússia observa que a configuração do Kazan é baseada em algumas mudanças evolutivas no design que permitiram à Rússia reduzir o custo por unidade de construção e criar novos slots de entrega para futuros submarinos da mesma classe. A previsão é que a Marinha Russa agora seja capaz de introduzir novos submarinos em uma taxa muito mais rápida do que as avaliações de inteligência anteriores poderiam ter projetado. O Kazan também é avaliado como sendo mais curto do que o barco líder na faixa de 9 metros. No entanto, os dois compartilham características comuns, as mais significativas das quais são uma usina de energia que é mais silenciosa, a um nível comparável aos mais recentes SSNS ocidentais. Uma capacidade de ataque de longo alcance que é ainda maior do que a maioria dos submarinos análogos construídos no Ocidente. O armamento que os barcos da classe A-100M são capazes de lançar tem sido uma preocupação há anos, porque sinaliza uma mudança na munição desses submarinos. Em vez de focar no papel de caçador-assassino, que era a função principal da classe Akula, esses submarinos mais novos são configurados para lançar uma gama completa de mísseis antinavio de ataque terrestre, incluindo uma das armas que foi alegremente apresentada primeiro pelo presidente russo Vladimir Putin em seu discurso sobre o Estado-nação de 2019, o hipersônico 3M-22I. Analistas do Russo concluíram há 4 anos que torna a missão A-100M basicamente uma que agora se parecia mais com a de um submarino de míssil guiado por energia nuclear. Significa uma mudança na maneira como a força submarina da Rússia funcionará em campanhas futuras. O relatório diz: missões de ataque de longo alcance parecem estar substituindo a interdição de linhas de comunicação marítima como tarefa primária. Isso provavelmente exigirá uma mudança na forma como a OTAN gerencia o desafio da guerra antissubmarina no Alto Norte, dado que uma estratégia de defesa de barreira na lacuna Gilk, Groenlândia, Islândia e Inglaterra pode, na verdade, fazer pouco para impactar os submarinos russos, que podem ter pouca necessidade de atravessar essa barreira para atingir seus fins operacionais. Uma das chaves para atingir esses fins operacionais é o 3M-22I, agora sendo uma das muitas armas a bordo do Yasin. Com a velocidade relatada de Mach 6 e 8, dependendo de sua trajetória de voo, o Zircon tem o potencial de sobrecarregar as defesas aéreas de bordo, negando-lhes o tempo necessário para desenvolver uma solução de disparo. Isso será particularmente desafiador se, com o míssil russo indiano Brahmos, o Zircon puder executar manobras de fase terminal de alta gravidade antes do impacto. O quarto barco da classe A-100M, o Arkhangelsk, foi entregue à Marinha Russa em 27 de dezembro de 2024 em uma cerimônia no estaleiro Sevmesh,
Essa instalação está localizada no Mar Branco, ao sul do Círculo Polar. A Rússia está planejando expandir sua frota de classe ACM para 12 embarcações, metade delas poderia ser baseada na frota do norte. Depois de Arkhanghelsk, seguem Perm, Ulyanovsk, Voronezh e Vladivostok, todas atualmente em construção no estaleiro Sevmesh. Severodvinsk, diz o relatório do The Barents Observer. Além do míssil Zircon, o IACM tem de 3.800 toneladas, também carrega o míssil de cruzeiro de ataque terrestre Novator 354 calibre NK com alcance de 1.000 milhas e o míssil antinavio P-800 Onyx. Uma eventual frota de 12 desses equipados com este complemento de mísseis será um choque para os planos dos Estados Unidos da OTAN e planejar para combater futuras ameaças submarinas russos. Os barcos desta classe transportarem o complemento total de mísseis de longo alcance poderia atingir 75% de todas as capitais europeias, mesmo se disparados do Mar do Norte. É um desafio que se soma à longa lista de preocupações apresentadas por uma Rússia cada vez mais beliciosa, beligerante e beirando a instável, disse um ex-oficial aposentado da inteligência naval dos Estados Unidos. Rússia prova sua força no mercado internacional de armas, supera as sanções dos Estados Unidos e atinge recorde histórico de exportação de 57 bilhões. A Rússia acaba de desafiar as expectativas e bater um recorde histórico no mercado de exportações militares, mesmo sob forte pressão das sanções dos Estados Unidos, enquanto muitos países enfrentam dificuldades para manter a competitividade. A Rússia encontrou uma forma poderosa, segundo Bekhan Ozdoev, diretor de armamentos, munições e produtos químicos especiais do consórcio Rostec. Esse sucesso vem da combinação do preço acessível, alta qualidade e inovação constante. Além disso, o interesse dos clientes estrangeiros nas armas russas não é, por acaso, segundo Ozdoev. Essas armas já foram testadas em combate diversas vezes e provadas ser eficazes e confiáveis. Hoje, a avaliação de competitividade do mercado global não se limita mais ao preço, qualidade e eficiência, agora a capacidade de adaptação tecnológica faz toda a diferença para quem quer se destacar a firma executivo. Já li essa matéria. Rússia tem um comprador para o caça Su-57 Felon. Que comece o drama. A Rússia está alegando que seu caça Stilt Su-57 Felon conseguiu seu primeiro comprador estrangeiro, mas os detalhes permanecem obscuros. Moscou poderia estar tentando criar uma rede global de caças do estilo F-35, pergunta com relatos de que a Argélia confirmou uma compra. Especulações em torno da Coreia do Norte surgem questões sobre a capacidade da Rússia de produzir aeronave em massa. Ponto-chave número 1, comparado ao F-35 dos Estados Unidos, que possui centenas de unidades operacionais em todo o mundo, o Su-57 permanece em grande parte não testado, com menos de 15 unidades atualmente em serviço. Ponto-chave número 2, sem capacidade de rede comprovada ou produção escalável, é improvável que a Rússia consiga igualar o sucesso do caça Luckenheimer em breve. Quem está comprando o Su-57 Felon da Rússia? Pergunta. Um olhar mais atento ao seu primeiro acordo de exportação. A Rússia alega ter vendido seu Su-57 Felon para um comprador estrangeiro. No entanto, o país do cliente não foi revelado inicialmente, gerando uma situação em que alguns podem estar inclinados a se perguntar se a Rússia, em última análise, tem a visão de criar uma rede internacional de Su-57 semelhantes ao F-35. O chefe da Rosoboronexport, Alexander Mikheyev, fez o anúncio durante a exposição de defesa aérea de 2025, onde a Rússia exibiu o Su-57 para o público internacional. Quem seria esse país? Pergunta. Coreia do Norte? Pergunta. A Reuters relatou que a Rússia está oferecendo o Su-57 para a Índia desde o anúncio. Um ensaio do Defense Blog afirma que a Argélia confirmou sua compra do Su-57. Isso parece significativo, pois colocaria a aeronave russa de quinta geração ao longo da fronteira do Mar Mediterrâneo no alcance do sul da Europa. A Rússia está muito longe de sequer começar qualquer esforço comparado com a proliferação do F-35 dos Estados Unidos por várias razões principais. A primeira das quais é a simples realidade da produção. Se a Rússia tem um cliente internacional, sua base industrial parece inadequada para suportar qualquer esforço de produção significativo.
Caso haja interesse em muitos países estrangeiros em adquirir o Su-57, o que não é de forma alguma garantido, parece improvável que a Rússia tenha a infraestrutura e a capacidade de escalar a produção. Isso é particularmente verdadeiro porque a própria Rússia encontrou dificuldades para construir seus próprios Su-57S e no momento tem apenas um pequeno número de aeronaves. Portanto, em termos de pura massa ou capacidade de produzir o Su-57, parece que a Rússia está a anos-luz de construir qualquer rede de Su-57. Em segundo lugar, não está claro que haja uma demanda internacional em larga escala pela aeronave, pois ela continua em grande parte não testada. O F-35 está agora em até 18 países, centenas de dois Strike Fighters já existem. Executivos sêniores da Lockheed Martin, que gerenciam a demanda internacional, explicam que, devido ao rápido crescimento do número de países que possuem o F-35, haverá mais de 500 F-35S em todo o continente europeu até 2030. A dinâmica do tamanho da frota com o Su-57 é bem diferente. Vários relatórios públicos dizem que atualmente há entre 15 aeronaves Phelan operacionais. A agência de notícias Reuters relatou planos para o país adquirir 76 Su-57 nos próximos 5 anos. O obstáculo mais significativo, no entanto, pode estar relacionado à extensão em que o Su-57 da Rússia pode se conectar com sucesso a outro Su-57S ou aeronave de quarta geração. Claramente, a aeronave parece furtiva, mas os dados sobre seus sensores, computação, sistemas de missão e capacidade de rede permanecem obscuros ou um tanto elusivos. É relatado que o Su-57 tem um AESA, ou Radar Active Electronical Scanner Array, e Radar Patch Array, apoiado por extensas contramedidas eletrônicas. Mais detalhes sugerem que o Su-57 opera com a tecnologia de direcionamento infrared Fish and Track, semelhante à do FA-18, que, entre outras coisas, permite que os caças operem em um ambiente de interferência de alta ameaça. O noticiário russo Izvestia relata que o Phelan está trabalhando para se conectar com o drone BS-70 Okotnik da Rússia. A extensão do progresso russo com isso pode ser desconhecido em termos de se o Su-57 pode operar com a capacidade de controlar drones em tempo real. Se o Su-57 for construído com algum tipo de MADL semelhante ao F-35, capaz de compartilhar informações em tempo real entre os Su-57 de diferentes países, pode haver esperança para uma futura perspectiva de rede. Isso parece desconhecido e exigiria um número. Que um número crescente de países membros do Su-57 abordasse a perspectiva de uma rede semelhante à do F-35. Por fim, algumas publicações como a Defesa Express citam um certo ceticismo em relação à venda real da Rússia, sugerindo que a Rosoboronexport pode confundir a distinção entre contratos firmes e acordos preliminares. O P-8 Poseidon é o grande problema que a China teme como caçador de submarinos. O P-8 Poseidon da Marinha dos Estados Unidos é uma formidável aeronave de caça e vigilância submarina, desempenhando um papel crucial no rastreamento da atividade militar chinesa no Pacífico, equipado com 129 sonoboias, torpedos e mísseis arpão. Poseidon pode detectar e engajar submarinos inimigos a grandes distâncias. Ponto-chave número 1. Seu radar APY-10 e câmeras eletroópticas fornecem inteligência em tempo real, enquanto sua resistência em alta altitude permite que ele patrulhe por horas. Operando dentro da linha de defesa submarina Fish-Hawk da Marinha dos Estados Unidos, o Poseidon garante o domínio marinho, combatendo a expansão naval da China. Ponto-chave número 2. À medida que as tensões aumentam no Indo-Pacífico, o Poseidon continua sendo um recurso essencial na dissuasão estratégica dos Estados Unidos. Os elementos de vigilância, caça submarina e voo mais baixo de uma aeronave de ataque P-8 Poseidon fazem dela um alvo potencial maior e não furtivo. No entanto, sua coleção de tecnologia provou ser praticamente relevante por muitos anos. A aeronave de caça submarina P-8 foi a plataforma que obteve o vídeo de recuperação de terras chinesas no mar da China Meridional anos atrás. Muito provavelmente se lembram de que isso era conhecido como um empreendimento de construção de ilha fácil projetado para ajudar a promover as reivindicações territoriais da China na região. A filmagem do P-8 foi capaz de mostrar essas atividades ao mundo em um esforço para angariar apoio internacional para o esforço de dissuasão da China. Embora drones e satélites possam ser importantes no rastreamento de submarinos inimigos, uma aeronave P-8 introduz um conjunto de tecnologias e sistemas de vigilância não presentes em outras plataformas.
Há margem de diferença mais significativa entre drones desarmados, plataformas de vigilância e helicópteros de voo baixo. O Poseidon é a capacidade de procurar submarinos abaixo da superfície com sonoboias. O P-8 pode operar até 129 sonoboias. Viajar em altas velocidades de mais de 800 km por hora, voar em altitudes de mais altas e seguras e reduzir as tecnologias de caça submarina. Os desenvolvedores da Marinha explicam que o Poseidon pode operar em missões de 10 horas que variam de 1.200 milhas náuticas, maior capacidade de tempo de permanência fortalecida por altas velocidades. Parece posicionar bem o Poseidon para cobrir grandes áreas em busca de SSBNS chineses escondidos. Além disso, ao contrário dos nós de vigilância desarmados, o Poseidon carrega arpões e torpedos em posição para atacar os submarinos da China que viajam dentro do alcance das armas, junto com seu radar de vigilância AN/APY-10 e câmeras eletroópticas infravermelhas da série MX otimizadas para escanear a superfície do oceano. As sonoboias de paraquedas do Poseidon podem encontrar submarinos em várias profundidades abaixo da superfície. A aeronave de vigilância pode operar como um nó dentro de uma rede mais ampla de caça submarino composta por navios de superfície, embarcações de superfície não tripuladas, sensores marítimos montados em drones aéreos e submarinos. Como parte de sua contribuição para missões interconectadas de caça submarinos, o Poseidon pode contar com um conjunto alvo ativo de varredura eletrônica, radar de abertura cinética, indicador de alvo móvel terrestre. Ao baixar hidrofones e uma bússola magnética a uma profundidade pré-determinada conectados por cabos a um transmissor de rádio de superfície flutuante, as sonoboias. Poseidon pode converter a energia acústica da água em um sinal de rádio enviado aos processadores de computador da aeronave, de acordo com a edição de junho de 2018 da Physics World. Além disso, as sonoboias enviadas pelo Poseidon podem contribuir para a frequentemente discutida linha de defesa submarina Fishhook da Marinha dos Estados Unidos, uma rede contínua de hidrofones sensores ativos estrategicamente posicionados que se estende das áreas costeiras do norte da China até as Filipinas, de acordo com o ensaio do Carnegie Endowment for International Peace, chamado Submarinos de Mísseis Balísticos Nucleares e Estabilidade Estratégica da China. Por que os países não querem comprar os caças J-10 e J-20 da China? Os esforços da China para exportar seus caças J-10 e J-20 estão vacilando. Ao contrário do F-35 dos Estados Unidos, que domina o mercado, os jatos da China não têm experiência em combate, enfrentam problemas de confiabilidade do motor e sofrem com um fraco suporte ao cliente. A barreira da língua, os altos custos, as relações diplomáticas precárias de Pequim limitam ainda mais o interesse estrangeiro. Ponto-chave número 1. Os compradores também preferem o Su-57 russo comprovado em combate ao J-20. Ponto-chave número 2. Se a China espera competir globalmente, ela deve melhorar suas alianças militares de suporte pós-venda. Até lá, seu sonho de rivalizar com as exportações de caças dos Estados Unidos e da Rússia continua fora do alcance. A China quer um exército maduro e moderno que possa fazer mais do que apenas defender a pátria e proteger sua soberania. Uma maneira de mostrar ao mundo que ela leva a sério os negócios é tentar exportar os jatos de combate para outros países. Um acordo de exportação dá ao país o direito de se gabar de ter um exército adulto. Essa tomada de poder é conduzida pelo que chama de diplomacia do avião de caça. A China não tem muitos amigos no leste asiático, mas as agências militares estrangeiras são uma maneira de aumentar sua influência para se tornar uma força global quando se trata de fabricar equipamentos militares que o mundo quer comprar. A China está buscando a venda de seus caças J-10 e J-20, mas com sucesso limitado. O J-10 pode ser comparado ao F-16 Fighter Falcon, enquanto o J-20 é mais parecido com o F-22 Raptor ou o F-35 Lightning II. O J-10 e o J-20 devem ser um sucesso no mercado de exportação, mas a China está descobrindo que os negócios estão lentos. Os americanos estão tendo mais sucesso em suas vendas de caça. O F-22 não está disponível para compradores estrangeiros, mas o F-35 tem sido uma grande história de sucesso, com vários caças vendidos ao redor do mundo para aliados americanos. O F-16 também se proliferou em muitos países, incluindo a Ucrânia, onde está começando a fazer a diferença na guerra ao abater mísseis de cruzeiro russo. Um dos problemas com os jatos chineses é que eles não são comprovados em combate como seus equivalentes americanos. Os pilotos chineses frequentemente voam em missões de treinamento que invadem a zona de identificação e defesa de Taiwan em táticas chamadas de guerra de zona cinzenta, mas isso ainda é combate simulado.
Eles voam em outras patrulhas no nordeste da Ásia, mas esse não chega ao nível de experiência de guerra que os pilotos americanos que voam com F-22, F-35 e F-16 têm. A barreira da língua também é um problema. Os jatos chineses têm manuais técnicos para manutenção e reparos em mandarim. Eles exigiriam tradução para os idiomas dos países que os encomendaram. A China também concordaria em treinar pilotos estrangeiros como os Estados Unidos fazem? Pergunta. Isso não está para ser visto. Isso ainda está para ser visto. Os vendedores não podem simplesmente entregar o avião e virar as costas para os clientes. Países que compram caças exportadas estão avançados quanto o furtivo J-20, que em geração precisa de um alto nível de suporte ao cliente. E a China não tem esse tipo de experiência. Os motores chineses no J-20, J-10 e J-20 são derivados de modelos russos. Este é um problema desafiador para com manutenção e reparo. As equipes de sol teriam que ser treinadas para manter essas usinas de energia funcionando. Isso requer um alto nível de especialização e treinamento que a China pode não ser capaz de transferir para seus clientes. Os motores de origem russa também são caros, tornando o custo total dos aviões mais caro. Os motores se desgastam e precisam ser substituídos. Os chineses seriam capazes de produzir mais usinas de energia para clientes estrangeiros? Pergunta. Como você pode ver, as vendas militares estrangeiras são complexas e não são fáceis de conduzir. O outro problema é atualizar e modernizar esses aviões. A China está se esforçando para rejuvenescer e atualizar o J-20. As atualizações podem incluir aumentar o número de mísseis que o caça pode carregar em sua configuração de baixa observação, instalar bicos de motor de vetorização de empuxo, adicionar capacidade de supercruzeiro, instalando motores WS-15 nativos de maior empuxo, de acordo com o Ariomaven. Isso significa que os J-20S mais antigos que não receberam as atualizações podem se tornar modelo de exportação? Pergunta. A China teria que decidir em breve se esses modelos mais antigos seriam os que seriam vendidos no exterior. Isso requer planejamento e coordenação. Qual é o preço justo para o J-20? E ele poderia custar em torno de 30 a 50 milhões como o Su-57 Phelan à venda pela Rússia? Pergunta. Qualquer preço acima de 50 milhões e outros países escolheriam o Su-57. A Argélia acaba de entrar em um acordo para comprar o Su-57. A China deve ter notado esse acordo. Também há preocupações diplomáticas. Se a diplomacia do avião de caça for real, então a China está falhando no jogo. As vendas militares estrangeiras exigem amizades e alianças de longo prazo que remontam a várias décadas devido à militarização de várias ilhas, rochas e recifes, onde outros países têm reivindicações territoriais. A China desperdiçou muito boa vontade, especialmente com o Vietnã e as Filipinas, dois clientes naturais para o J-20 e o J-10. Os aliados da OTAN não vão comprar sistemas armados feitos na China. A Turquia tentou comprar um sistema de defesa de mísseis de Pequim, que foi cancelado devido a táticas de pressão de membros da OTAN. A China simplesmente não é um país popular. A China está aprendendo que as vendas militares estrangeiras são complicadas, o preço deve ser justo. Deve haver altos níveis de integração entre o vendedor e o comprador. A manutenção e conservação são difíceis. Isso requer um compromisso caro de longo prazo. A diplomacia deve ser bem sucedida e ter uma base histórica. Além disso, os aviões precisam ter experiência em combate. A China está, portanto, se destacando quando se trata de vender J-10 e J-20S. Se eles querem ter sucesso na diplomacia de avião de caça, eles devem primeiro se esforçar para melhorar as relações com outros países. Pequim tem um longo caminho a percorrer antes de ter sucesso no mercado de exportação com esses caças. B-21 Raider pode ser o avião de guerra mais importante do século. O Northrop Grumman B-21 Raider representa um salto geracional na aviação estratégica, um bombardeio furtivo projetado para escapar das defesas aéreas mais avançadas e atacar profundamente o território inimigo. A Força Aérea dos Estados Unidos o promove como a espinha dorsal das futuras capacidades de ataque de longo alcance, com o preço correspondente, mas o B-21 Raider se encaixa em uma grande estratégia prudente para uma era de multipolaridade e competição de grande poder? Pergunta. O reflete a inércia de um estabelecimento de defesa ainda amarrado a uma visão hegemônica cada vez mais em desacordo com a realidade? Pergunta. Há razões convincentes para apoiar o programa B-21. Primeiro, ele fornece um impedimento confiável contra adversários com armas nucleares. Com a China e a Rússia modernizando suas próprias forças nucleares, o B-21 oferece um meio flexível de sobrevivência para entregar cargas estratégicas, seja nucleares ou convencionais, ao contrário de um míssil balístico intercontinentais que estão presos em um dilema de usar ou perder, ou submarinos que são mais difíceis de recolher depois de lançados. Os bombardeiros fornecem controle de escalada, a capacidade de implantados e recolhidos enviam um sinal potente em crise sem comprometer os Estados Unidos com uma guerra imediata.
Em segundo lugar, o B-21 se alinha com o princípio central de uma grande estratégia contida, alavancar a vantagem tecnológica para deter agressões sem se comprometer com implantações avançadas permanentes ou intervenções infinitas. Os bombardeios furtivos permitem que os Estados Unidos projetem poder seletivamente, sem exigir forças terrestres massivas em regiões contestadas. Ao contrário dos porta-aviões, que estão cada vez mais vulneráveis à ameaça de mísseis e peçonhos em antinavio, a capacidade do B-21 de penetrar defesas aéreas avançadas garante que as capacidades de ataque dos Estados Unidos permaneçam confiáveis em um mundo onde o acesso a regiões chaves não é mais garantido. Terceiro, o B-21 poderia reforçar o equilíbrio de poder em teatros chaves sem necessidade de domínio militar americano direto. Na Europa, ele fortalece a satisfação da OTAN contra a agressão russa e exige uma presença terrestre expandida dos Estados Unidos no Indo-Pacífico. Ele contribui para uma abordagem assimétrica que não depende da superioridade naval esmagadora. Uma grande estratégia de contenção não significa desarmamento unilateral. Significa estruturar forças para maximizar a dissuasão sem superextensão. O B-21, juntamente com ativos de poder aéreo complementares como o F-15, Eagle 2 e o F-35, é necessário para garantir que a contenção não se torne sinônimo de fraqueza. No entanto, há fortes razões para o ceticismo. A primeira, mais óbvia, é o custo. Espera-se que o programa B-21 custe mais de 200 bilhões ao longo do seu ciclo de vida, com unidades individuais custando cerca de 700 milhões, embora mais barato que o B-2 Spirit, o risco de estouro de custo é alto. A história da aquisição de defesa dos Estados Unidos sugere que mesmo as estimativas de preço mais otimistas raramente são cumpridas. Em uma era de restrições fiscais e prioridades domésticas crescentes, os Estados Unidos deveriam investir em uma plataforma requintada, quando estruturas de força alternativa podem oferecer maior flexibilidade a um preço menor? Pergunta. Segundo, o B-21 pode ser uma arma projetada para uma última guerra, não para a próxima. A lógica dos bombardeios Stealth foi construída em torno da penetração das defesas aéreas soviéticas para realizar ataques nucleares, embora o mesmo raciocínio se aplique à China. O cenário militar tecnológico mudou. Avanços em radar passivo, sensoriamento quântico e sistemas de mira orientados por inteligência artificial podem tornar a furtividade menos eficaz ao longo do tempo. Enquanto isso, a proliferação de armas hipersônicas e de standoff levanta questões sobre se a sobrevivência em espaço aéreo contestado é mesmo viável a longo prazo. O B-21 pode entrar em serviço no momento em que suas próprias vantagens começam a se desgastar. Terceiro, o B-21 corre o risco de reforçar a postura estratégica americana, que está em desacordo com um mundo mais multipolar. Enquanto grandes potências exigem dissuadores credidos, os Estados Unidos devem evitar estruturar sua postura de força em torno da suposição de que deve se envolver em ataques de penetração profunda contra adversários com armas nucleares. Uma abordagem mais contida, a grande estratégia enfatizaria o equilíbrio regional, a divisão de encargos com aliados e os investimentos em capacidade de negação, como sistema antinavio e anti-acesso, em vez de projeção de poder global. O B-21 é a plataforma ofensiva projetada para projeção de poder, não de defesa. Apesar dessas preocupações, uma América contida ainda requer um impedimento crível. A alternativa para manter o poder aéreo avançado é permitir que hegemonias regionais, China no Indo-Pacífico e Rússia na Europa, expandam suas esferas de influência sem controle. Uma grande estratégia de contenção não significa ceder a iniciativa estratégica a poderes revisionistas. Se os Estados Unidos quiserem evitar emaranhados militares permanentes, enquanto ainda impedem mudanças agressivas de poder, eles devem manter capacidade que mantenham os adversários incertos sobre sua capacidade de vencer guerras em seus termos. É aqui que o B-21 se encaixa, junto com o F-15 Aegis, que fornece superioridade aérea econômica, e o F-35, que se integra a uma força multidomínio em rede. O B-21 dá aos militares dos Estados Unidos a flexibilidade para deter conflitos sem exigir forças permanentes desdobradas para a frente. Ele serve como uma proteção contra surpresas tecnológicas, um componente crítico de uma força de dissuasão que convence os adversários de que eles não podem vencer uma guerra sem custos inaceitáveis. Para que uma grande estratégia de contenção funcione, os Estados Unidos devem evitar dois extremos: a superextensão imprudente e subinvestimento ingênuo. O B-21, junto com o F-15 Aegis e o F-35, garante que o Washington possa manter um equilíbrio de poder favorável sem sucumbir às ambições de outros países, seja para afirmar esferas regionais de influência ou para assumir um papel global mais hegemônico. Contenção não significa fraqueza, e sem essas capacidades corre o risco de se tornar exatamente isso.